cristã. Então, a conduta cristã que vamos falar é baseada no capítulo 22 do livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos perpassar por outros assuntos até que cheguemos no capítulo propriamente dito, de maneira que possamos pensar novas ideias, novos conhecimentos e que possam essas ideias frutificar, que possam iluminar as consciências de todos, que Jesus nos abençoe, que possamos, em nome dele, utilizar esses momentos de reflexão em conjunto com ele, com o nosso mentor espiritual, para despertar novas ideias, para acalmar nossos espíritos e para que tenhamos alguns momentos de muita paz. Bom, vamos iniciar falando do corpo de Cristo, porque muitos dos conceitos que hoje nós vemos já faziam parte da literatura, já faziam parte do Evangelho há muito tempo. Paulo, por exemplo, tem muitos escritos maravilhosos que, se aprofundarmos, obteremos grandes reflexões. Um deles é na Epístola a Efésios, número 4, em que ele diz que sobre a Igreja de Cristo, que há um só corpo, um só Espírito, um Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Muito similar aos conceitos que nós temos no Espiritismo, de que Deus está em toda parte, Deus está em nós vivemos em Deus, como diz André Luiz, vivemos no hálito de Deus. E então ele já dizia, um só Deus que age por meio de todos e está em todos. Cresçamos em tudo, diz Paulo, até alcançarmos a altura espiritual do Cristo, que é a cabeça. Exatamente, para nós também o Cristo é modelo e guia, aquele que serve para nós de exemplo, para que possamos estabelecer a meta de algum dia, se possível, podermos nos comportar como Cristo, como o exemplo que ele nos oferece. Então essa é a ideia, porque a ideia de igreja, na época de Paulo, não é a mesma ideia que hoje chega até nós, a ideia de prédios suntuosos, de um Cristo, imagem de um Cristo mito, crucificado, e como se fosse um Salvador. A ideia era exatamente a ideia de que o Cristo era o cabeça de uma igreja. A cabeça em função de ensinamentos, em função da doutrina que ele pregava. E que nós, os participantes da igreja do Cristo, eram, na verdade, seus seguidores, aqueles que seguiam a cabeça, aqueles que seguiam as ideias que o Cristo professava. Então, a igreja sendo um corpo e o Cristo a cabeça, nós somos os membros deste corpo. Como membros, como mãos e como pés dessa igreja, nós vamos utilizar esse ensinamento do Cristo para operar com as nossas mãos, baseados nesses conceitos da cabeça. Vamos utilizar nossos pés para disseminarmos, para buscarmos disseminar a mensagem da cabeça, também como membro, para disseminar essa imagem. Continua Paulo em Efésios dizendo, no nosso conhecimento do Filho de Deus, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual do Cristo. Pura verdade, na medida em que possamos nos aprofundar no conhecimento evangélico, no conhecimento das palavras de Jesus, nós amadurecemos do ponto de vista espiritual. Porque o amadurecimento e a evolução espiritual é exatamente o discernimento. O discernimento que pode ser alcançado exatamente pelos conceitos evangélicos, que vão permitir que possamos analisar as coisas de forma mais ampla, de forma mais segura, com mais conhecimento. Continua Paulo dizendo que não seremos, a partir do momento que nós amadurecemos, não seremos crianças arrastadas pelas ondas
ou por qualquer vento de ensinamentos falsos. A segurança do ensinamento que o Espiritismo nos oferece para, como dizia Kardec, a fé raciocinada, para que não sejamos crianças, para que não nos deixemos levar por palavras que estejam em desacordo com a doutrina, em desacordo com a lógica, em desacordo com a universalidade do ensino. Continua Paulo, os pensamentos não têm valor, os pensamentos daqueles que se deixam arrastar pelas ondas ou por qualquer vento de ensinamentos falsos não têm valor e a mente deles está na escuridão. Não tem nenhum controle e fazem todo tipo de coisas. É verdade, quando nós não raciocinamos sobre o comportamento que nós adotamos no nosso dia a dia, corremos o risco de estarmos sendo arrastados por ensinamentos que contradizem a lógica, contradizem a doutrina. E vai dizer Paulo, ainda em Efésios, totalmente em consonância com a reforma íntima que o Espiritismo prega para nós, abandonem a velha natureza de vocês. É preciso que coração e mente sejam renovados. E é mais ou menos isso que estamos aqui tentando fazer. A reforma íntima, abandonar o homem velho, os conceitos que vêm do passado, para criar uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, para que possamos obter uma renovação em nós mesmos, uma renovação espiritual. Então essa é a ideia do corpo de Cristo. Quero enfatizar, principalmente, essa questão de que não sejamos crianças e que possamos ter maturidade para não sermos arrastados pelas ondas ou por qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de palavra, às vezes equivocada, sem a reflexão, sem a análise, sem o discernimento. E dessa forma, pensarmos que estamos agindo de forma adequada, estaremos produzindo equívocos para nós e para os outros. Tudo aquilo que não é bom para a comunidade, para a coletividade, também não é bom para nós. A gente tem que ir amadurecendo com a doutrina para entender que todos nós estamos ligados uns aos outros. Há uma solidariedade, a cooperação é a lei espiritual que nos permite acessar a planos superiores. Então, fundamental que possamos criar essa cooperação e que possamos utilizar a partir dessa cooperação, dessa troca de informação, utilizar esse comportamento para ascendermos espiritualmente. Para isso, nós precisamos estabelecer o que? Sintonia. Sintonia, o que significa sintonia? Sintonia vem de uma palavra grega, que o sim, o prefixo sim, significa aproximar-se. Então, sintonia reflete um processo de aproximação, um processo de estarmos ligados, estarmos em conjunto, estarmos próximos. Dessa forma, de acordo com as coisas que nós falamos, que gostamos na vida, nós vamos entrar em sintonia com as criaturas espirituais. Vamos entrar também em sintonia com as criaturas no plano físico. Diz Joana, dize-me com quem andas e te direi quem és. Diz-me onde andas e te direi quem és. Então, esse tipo de situação, essa sintonia, essa aproximação psíquica funciona 100% do tempo em nossa existência material, nossa existência espiritual. Porque estaremos sempre estabelecendo sintonias com os encarnados e com os desencarnados. Essas sintonias, essa aproximação nos levará a lugares diferentes, a caminhos diferentes. Então, vamos nos aproximar psiquicamente
estabelecer uma condição de mente simpática, de modo que vai passar a haver uma influência de um sobre o outro e vice-versa. Se nós nos aproximarmos pelo esforço, pela determinação, pelo estudo de criaturas nobres, aproximando-nos psiquicamente delas, melhor para nós. Estaremos, dessa forma, obtendo a possibilidade de inspirações, de diálogos, de novos conceitos, de novas ideias, de ideias salutares, luminosas. Se nós também, por nossa própria escolha, estabelecermos sintonia com mentes negativas, viciosas e atormentadas, pior para nós. Sempre é uma condição de escolha pessoal. Nosso pensamento vai definir esse caminho, vai definir o tipo de sintonia que nós queremos estabelecer na nossa existência. Então vamos entrar agora no capítulo 22 do livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Só para introduzir, eu queria colocar uma situação de Humberto de Campos que é muito interessante. Humberto escreve livros maravilhosos, na parceria com Francisco Cândido Xavier. Entretanto, Humberto, enquanto estava encarnado, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ele tinha uma ideia materialista e até ironizava, chegou a ironizar um livro de Chico, Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado, Humberto ainda estava encarnado, chegou a brincar junto com um amigo, no sentido de dizer que não precisaria mais Academia de Letras e que só um mineiro de Uberaba bastaria para que se escrevessem todos os livros. Era o desconhecimento. Mas ele teve uma vida, começou na literatura com livros um pouco mordazes, livros de pouca profundidade do ponto de vista espiritual, mas depois ele se modificou, o sofrimento da vida foi fazendo com que ele tivesse uma nova visão da vida e a sua literatura também se modificou, e desencarnado ele demonstra então essa vontade, essa disposição de contribuir, de trabalhar junto de Chico Xavier. Emmanuel, mentor de Chico, vale dizer que ele precisava, antes de escrever com Francisco Cândido Xavier, ele precisava fazer um curso, se matricular numa escola de evangelho. No livro Boa Nova é muito interessante, porque ele vai no prefácio dizer que ele encontrou, no plano espiritual, numerosas escolas do evangelho e que ele se matriculou como aprendiz numa dessas escolas e que lá os professores são aqueles que levam daqui da Terra para o plano espiritual os exemplos vivos que muitas vezes passaram anônimos entre nós, mas levam para o plano espiritual exemplos vivos da dedicação, da pregação do Evangelho a partir da própria vida, a partir da própria existência. Então, isso é muito interessante e os livros são maravilhosos. Conduta cristã, ele vai dizer para todos nós o seguinte, que existia um cameleiro, Ibrahim Ben Azor, que vai até a casa de Simão Pedro para querer entender, para querer compreender melhor a doutrina do Cristo. E começa então a fazer algumas perguntas a Jesus. Vai perguntar a Jesus como deveria ser o comportamento dele perante aquelas criaturas de má fé que estavam sempre, de uma certa maneira, buscando fazer o mal a ele. De que maneira ele deveria se portar perante a elas? Cristo responde, perdoarás e trabalharás sempre, no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente.
E aí ele entende a resposta como lógica, mas se preocupa sempre, como sempre, e pergunta: e se me cercarem todos os dias? Cristo responde: continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. E se me ferirem, se a violência e a traição golpear-me pelas costas? O Cristo vai lhe dizer: perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com disposição de servir, certo de que as leis se cumprirão, sem prejuízo de um ceitil. Ele realmente acha difícil, né? Porque Jesus ainda lhe diz: não passamos de meros servidores. Ele continua: e se a minha família se me matarem, e se minha família for ultrajada? E o Cristo continua lhe dizendo: perdoarás e trabalharás. E chega ao ponto em que o Cristo vai atender uma pessoa e ele pergunta para Pedro se Pedro tinha realmente certeza de que aquele era o Messias prometido, porque aquela doutrina e aquelas ideias que o Cristo lhe apresenta estavam muito distantes do ideal, daquilo que ele poderia aceitar como uma norma de comportamento. Até para nós, muitas vezes, essa ideia que o Cristo nos apresenta está um pouco distante, mas temos que entender que o Cristo trouxe para todos nós uma lei que vigora nos mundos celestes e apresenta aqui num mundo, num planeta de expiação e provas, onde temos aqui só prisioneiros, doentes, espíritos em recuperação, com muita necessidade de recuperação. Fora daqui, nos mundos celestes, é normal que se perdoe e que se trabalhe pelo auxílio daqueles que nos firam, aqueles que nos ofendem. Aqui entre nós ainda vigora uma lei do bateu, levou. Se saímos de carro e alguém ao ultrapassar por nós, nos xinga, nós então não falamos Deus te abençoe de forma nenhuma, nós ainda vamos falar, xingamos de volta, ainda é o nível espiritual que nós ainda nos encontramos, mas o Cristo trouxe essa meta, e essa meta da conduta cristã apresentada por Humberto de Campos e que lhe foi ensinada nas escolas, numerosas escolas ao redor do planeta, no plano espiritual, para ensinar às criaturas o Evangelho do Cristo, é que nós devemos estabelecer para nós como essa meta, como esse ensino que, em determinado momento, a partir da prática, a partir da nossa insistência, a partir do desejo da vontade, do exercício da nossa vontade, nós poderemos, então, nos encontrar com essa meta. Temos que tomar cuidado, porque na mesma medida que nós estabelecemos sintonia com as pessoas e com os espíritos, nós sofremos também muitas influências espirituais diversas. Influências espirituais, não quero falar aqui de espíritos, mas influências espirituais entre encarnados. Pessoas que convivem ao nosso lado, na família, pessoas da mídia, pessoas em geral que estão norteando as ideias da nossa sociedade. E essas pessoas, se nós também não analisarmos as ideias delas e não soubermos separar o nosso gostar da pessoa por acolher a ideia da pessoa, podemos incorrer em prejuízos significativos. Porque uma palavra, uma mensagem, uma música cantada, uma jogada especial, faz com que nós passemos a devotar uma atenção especial a determinada pessoa e passamos então a nos submeter ao império do pensamento dessa pessoa sem análise, sem a crítica.
Indivíduos que nem sabem que nós existimos, mas nós nos deixamos render pelos seus pensamentos. Músicas, às vezes, de teor complexo, teor negativo, porque nós gostamos do cantor, nós passamos a acalentar aquela música em nosso ser e passamos muitas vezes o dia inteiro cantando uma música de um teor negativo, agregando, estabelecendo com isso sintonias complexas para o nosso dia a dia. Ocorre também que essas pessoas têm uma influência muito grande. Essas pessoas, sim, podem também estar sob uma influência espiritual. Essas pessoas encarnadas, às quais nós devotamos grande atenção, grande carinho e queremos, por apreciá-las, queremos até adotar as ideias que elas propagam. Essas pessoas muitas vezes podem estar sob algum tipo de influência espiritual e disseminar no mundo, disseminar no planeta ideias que não nos levam à frente e que retardam o nosso progresso. Existe hoje no planeta, e agora então que tudo que nós fazemos é digital, é o mundo digital, existem os influenciadores digitais, que para nós de mais idade não tinham tanto significado. Nós nos rendíamos mais ao pensamento de um cantor, de um ator de novela, de um filme, de uma coisa nesse. Mas os mais jovens, eles têm já esse mundo digital muito entranhado nas suas vidas e eles conhecem perfeitamente aquilo que é chamado de influenciadores digitais. E esses influenciadores digitais têm um poder muito grande de alterar e de influenciar no comportamento das pessoas e dos jovens. Um influenciador digital que usa determinada camisa, determinada marca de roupa, faz com que um grande número de jovens passe também a utilizar aquela marca de roupa, aquele determinado padrão de comportamento divulgado por esse influenciador. Ou seja, nós temos que ter sempre em nossos jovens e em nós mesmos, temos que ter sempre essa postura de estabelecer com o crivo da razão, estabelecer a lógica daquele tipo de comportamento, estabelecer a ideia e medir se aquele comportamento é adequado, se aquele comportamento condiz com uma conduta que seria uma conduta cristã, uma conduta evangélica que o Cristo nos oferece. Será que um comportamento de um influenciador está de acordo ou não está de acordo? Então, muitos desses influenciadores, algumas vezes, propagam ideias a favor do aborto, ou propagam ideias a favor de uma eutanásia, a favor de comportamentos que, do ponto de vista espírita, nós sabemos que são comportamentos muito equivocados. E as pessoas se rendem a essas ideias sem colocar a razão, sem medir, sem comparar, sem verificar se aquilo que está sendo propagado tem lógica, tem coerência perante a uma doutrina que professamos e que procuramos aprender, que procuramos nos aprofundar nela, né? Então, o livre-arbítrio é sempre fundamental. Nós temos que saber utilizar o nosso livre-arbítrio. Na verdade, o nosso livre-arbítrio vai se formando a partir de todas as experiências, porque todo mundo está apto a seguir no caminho do bem, tanto quanto do mal. Mas, a partir das experiências que muitas vezes vivemos, resultados de termos agido de forma equivocada, nós vamos adquirindo consciência. Essa aquisição de consciência vai permitir que o nosso livre-arbítrio vá sendo treinado e tenhamos
capacidade de exercer o livre-arbítrio cada vez maior, capacidade de fazer melhores escolhas. Então, de onde vêm as influências que se exercem sobre nós e sobre todos de forma geral? Sempre dos espíritos imperfeitos que procuram se apoderar, dominar e fazer sucumbir aqueles que estão vivendo sem essa coerência, sem essa análise. Estão vivendo, como diz Paulo na Epístola aos Efésios, ao sabor do vento, sem ter aquela consciência formada, sem ter essa análise daquilo que é correto e daquilo que é incorreto. E aí nos pergunta os Espíritos na questão 122, se essa influência ela vai acompanhar o Espírito durante toda a existência. E a resposta dos Espíritos é muito interessante porque eles nos dizem o seguinte, essa influência acompanha a todos nós na vida de espírito, até que ele haja conseguido realizar o império sobre si mesmo. Então, até que nós tenhamos condição de fazer e de realizar o domínio sobre nós mesmos, para que não estejamos ao sabor do vento, para que não estejamos sob a influência de qualquer tipo de mídia ou de qualquer tipo de pessoa que esteja ao nosso lado. Então, é importante que a gente possa fazer esse equilíbrio. A vida da gente é formada de escolhas e escolhas que possam ser feitas a partir de um determinado equilíbrio. Precisamos encontrar o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o aspecto espiritual e o aspecto material de nós mesmos. Então, um exemplo muito interessante para que nós possamos verificar esse equilíbrio necessário é a passagem de Jesus, Marta e Maria. Porque Marta, Maria e Lázaro moravam a 3 quilômetros de Jerusalém e Jesus sempre, quando ia a Jerusalém, passava na casa desses seus amigos para pernoitar. Era uma das poucas casas que Jesus passava para pernoitar e tinha verdadeira amizade pelos 3 irmãos. E certa feita está registrado no Evangelho, Jesus chega na casa e só estão Marta e Maria. Ele assenta-se, Maria assenta-se aos seus pés, enquanto Marta começa a preparar as coisas, distraída com aqueles muitos afazeres domésticos, procurando, inclusive, talvez servir a Jesus algum tipo de comida, algum tipo de carinho que derive da atitude material. E é importante que a gente possa ver que muitas vezes nós estamos ao lado de um mestre, que era o caso de Marta, estava ao lado de um mestre e estava preocupada em realizar as tarefas domésticas, enquanto que Maria pôde perceber que ao lado de um mestre deveria assentar-se aos pés do mestre para absorver do mestre os melhores conselhos e os melhores ensinamentos. E Marta, ao lado do mestre, sem perceber esse valor do mestre ao seu lado, ainda chega ao ponto de querer definir o que o mestre deve fazer. E vai dizer, Senhor, não te importas que Maria tenha me deixado a servir sozinha? E ele dá uma ordem, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Assim nós fazemos, muitas vezes nós nos encontramos ao lado de espíritos de evolução muito superior à nossa e nós queremos dizer para eles como que devem fazer, como que devem agir, porque na nossa incapacidade de julgar e de avaliar, nós achamos que nós sempre sabemos o que o outro deve fazer. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Jesus lhe dá uma resposta, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada.
Então esse exemplo é muito interessante, porque na verdade nós temos essas duas potências da alma em nossa alma, que é o ego e é o eu. O ego para realizar, para nos auxiliar nessa realização dos trabalhos materiais, na nossa projeção da personalidade transitória, e o eu que representa a nossa individualidade e nos auxiliar com essa união, essa nossa união com Deus. E a gente tem que saber, de uma certa maneira, equilibrar essas duas forças. Marta é essa nossa ação no mundo, muitas vezes em desequilíbrio, com inquietação, com angústia, aquela nossa postura de fazer, 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 correr, 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 vamos fazer rápido. E nessa postura de fazer, correr, de forma muito intensiva as nossas ações no plano material, acabamos por não perceber o valor espiritual das coisas e tem às vezes que ter um recurso extremo, uma doença, algum tipo de dificuldade para que a gente possa realizar esse equilíbrio. E Maria, essa nossa ligação com o alto, com Jesus, pela oração, pelo estudo, pelo aprendizado. Na verdade, essas duas forças, mas que precisam ser equilibradas. Do mesmo modo que nós não podemos ser só ação no mundo, nós também não podemos ser só oração, estudo e aprendizado. A oração tem que estar conjugada com a ação. Porque se só oração, estudo e aprendizado for a base da nossa existência, sem aplicação prática, nós vivemos no plano das ideias e sem a condição de realizações maiores. Nós estamos aqui para saber utilizar essas duas forças, para que a nossa conduta cristã possa ser verdadeiramente valorosa. Ela tem que se dar a partir dessa união e dessa conjugação dessas duas forças, para que a gente possa, então, obter o resultado esperado, o projetado e o esperado. É interessante porque é importante a gente saber se dominar, é importante a gente saber deixar de o homem velho no passado e construir um homem novo. E, em função disso, Sócrates tem até uma frase interessante. Ele dizia, na ação de Marta, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, porque é correr, 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 fazer, 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 e é o vazio de uma vida ocupada demais, porque em determinado momento assusta-se as possibilidades de ação no plano material e o que nós realizamos, o que nós integramos em nós mesmos, o que nós trouxemos de conhecimento, qual foi o resultado de todo esse correr. Então tome cuidado com uma vida ocupada demais. Ao mesmo tempo, a gente precisa também saber caminhar na transformação desse homem velho. A gente, na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem aquela ideia da importância do homem conhecer-se a si mesmo. Mas a máxima que estava escrita lá em Delfos, no templo de Delfos, ela é maior do que essa, é maior do que o conhece-te a ti mesmo. Ela diz o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, domina-te a ti mesmo. Homem, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, a gente precisa se conhecer para identificar tudo aquilo que nós ainda temos de instintivo, para então podermos dominar esses instintos. Domina-te a ti mesmo. Dominar esse aspecto instintivo para deixar crescer em nós os aspectos humanos e diminuir em nós os aspectos ainda animais que trouxemos lá do passado. E transforma-te a ti mesmo. É exatamente a gente transformar essa potência instintiva, herdada do plano animal, que nós chegamos aqui como homens puramente instintos, e nós vamos fazendo essa caminhada de transformação do instinto para o sentimento, para o amor, para o humano em nós. Então, transformação de nós mesmos. Então, até mesmo na casa espírita, muitas vezes a gente
tem atividades excessivas, mas depois, se pararmos para refletir, o que nós obtemos de tantas atividades? Porque eu vou todos os dias para o centro espírita, mas o que eu consegui realizar em mim mesmo? Às vezes eu vou forçado, eu vou sem vontade. Então, a atitude, a ação que tem valor é aquela em que nós estamos integrados, mente e corações. Em vez de eu ir 5 vezes por semana, se eu for 2 com alegria, eu vou produzir muito mais. Então, essas atividades, em excesso, essas atividades elas têm que ser, de certa forma, equilibradas, para que a gente possa realizar em nós mesmos esse equilíbrio. Né? Tem uma história de Sundar Singh. Sundar Singh é um indiano que adotou o cristianismo e acabou pregando o cristianismo no mundo inteiro e tem várias parábolas, várias histórias interessantes. E tem uma história dele que eu gosto muito, que é em relação ao homem sábio e o pedinte. O pedinte batia na porta da casa de um homem sábio todos os dias e pedia comida. Aquele homem sábio abria a porta e lhe entregava, ia até a cozinha, pegava lá uma vasilha de comida, entregava a comida àquele pedinte e ele ia embora. No dia seguinte, na semana seguinte, a mesma coisa. Até que um dia, esse pedinte chegou um pouco mais cedo e aquele homem sábio disse: olha, a comida não está pronta, você não quer entrar para ficar esperando enquanto eu cozinho? E o pedinte entrou, sentou lá na cozinha e o homem sábio ficou conversando com ele, falando sobre a vida, falando sobre as possibilidades de construção de nós mesmos, sobre essa capacidade que todos nós temos de realizar a transformação da nossa existência, sobre os conceitos de aquilo que nós oferecemos ao mundo é aquilo que nós vamos receber do mundo. E ensinou muitas coisas até que a comida ficasse pronta e ele entregasse uma vasilha àquele pedinte e ele pudesse ir embora. O pedinte não apareceu mais, vai aparecer depois de alguns anos, bate na porta daquele homem sábio e lhe pergunta: eu queria saber por que minha vida está totalmente transformada. Nunca mais eu precisei pedir depois daquela conversa que nós tivemos. Eu aprendi muita coisa, entendi que eu poderia mudar toda a minha existência. E eu queria te perguntar por que você sempre me deu comida e nunca me ensinou. E aquele homem sábio falou: porque você, na verdade, só vinha pedir comida. Você nunca não estava preparado para receber nenhum tipo de ensinamento, você só queria comida. Até aquele dia em que você realmente quis entrar, sentar e estava disposto e apto para receber algum tipo de ensinamento. E assim acontece que nós vamos receber sempre aquilo que nós estamos prontos para receber. Toda a nossa transformação, ela se dá de dentro para fora. Na medida em que nós nos modificamos intimamente, internamente, nós nos colocamos numa situação de poder realmente fazer com que o mundo externo se transforme. Né? Em quantidade ou qualidade. Né? Aquela ideia de que se eu for 5 vezes de má vontade para o centro espírita, eu não vou produzir da forma como eu posso produzir se eu for 2 vezes com alegria em meu coração. Então o tempo não tem um significado importante do ponto de vista espiritual. O que importa é fazer, não é fazer muito, mas é fazer bem. Os ensinos de Jesus, eles não são simples, por serem assim muito profundos e exigirem de nós o nosso melhor e a nossa excelência. Mas assim, o tempo não é importante. Existem correntes filosóficas que dizem que
que o tempo real só é medido quando há expansão de consciência, mudança e transformação. Quando você não expande a consciência, quando você não se modifica, é como se o tempo não tivesse passado. E isso é muito interessante porque nós vemos que no plano espiritual acontece isso. Espíritos às vezes ficam presos anos e anos, como se não tivesse passado o tempo, porque não houve expansão de consciência. Sem expansão de consciência não há passagem de tempo, né? O tempo está sempre ligado a essa questão da luz que penetra em nós e da nossa quantidade, nossa possibilidade de absorver a luz e de modificarmos. Né? E interessante, no Missionários da Luz tem uma história muito interessante. A gente está falando dos influências, inclusive do ponto de vista positivo. No Missionário da Luz, nós temos o André Luiz, que no final do livro, o Alexandre, que é o mentor do livro, maravilhoso, avisa que ele teria que deixar a todos aqueles companheiros e para realizar um trabalho em outro plano, em outro local. E André Luiz e todos aqueles que se congregavam e que eram orientados por Alexandre ficam tristes, ficam quase que revoltados pelo abandono de Alexandre, porque eles tinham se ligado a Alexandre de uma forma maior do que deveria. Eles estavam transferindo para Alexandre uma idolatria, um amor excessivo que deveria ser direcionado a Jesus, eles estavam entregando a Alexandre. E Alexandre vai dizer que, na verdade, o mestre não pode ficar o tempo todo perto do discípulo, senão o discípulo não se desenvolve, ele fica atrofiado. Né? Então, essa idolatria, às vezes, até do ponto de vista positivo, ela não é benéfica para nós. Nós temos que diversificar, nós temos que colocar também nossas mãos no trabalho e seguir dessa forma. Assim. Então, para a gente finalizar a conduta cristã, eu queria só dizer que é importante que a gente saiba, nesse mundo de influências de todos os lados, que a gente saiba, para manter a nossa conduta cristã, que a gente saiba dizer não. É urgente que a gente possa aprender a dizer não. Porque ao longo da existência, eu tenho percebido que muitas criaturas boas que encontramos em sofrimento, depois de determinado tempo, 2, 3 anos, crianças da evangelização que trabalhamos, que eram crianças maravilhosas, com 11, 12, 13 anos. E quando vamos encontrar as crianças com 16 anos, aquelas crianças doces, afáveis, maravilhosas, estão envolvidas com o tráfico, estão envolvidas em situações de dificuldades e estão sendo, inclusive, mortas no tráfico com 16 anos de idade. Então, ou aquelas crianças não eram tão boas como nós imaginávamos, ou elas eram boas, mas eram frágeis, incapazes de dizer não, onde seria necessário e importante dizer não. Assim também serve para nós. Nós temos que desenvolver, para que tenhamos a conduta cristã, a capacidade de dizer não. Capacidade de dizer não quando é necessário e importante dizer o não. Porque a sugestão para o erro, para o mal, quando atendida, o problema deixa de ser daquele que sugestionou, passa a ser nosso. Mas bom também a gente compreender que a boa realização, muitas vezes inspirada pelo nosso mentor espiritual e que nós acatamos e que nós vamos e realizamos, também depois de atendida, ela passa a ser nossa responsabilidade e nosso mérito, que a gente possa cada vez mais trabalharmos em função de desenvolver essa nossa conduta cristã e nos afastar das influências que dificultam a nossa caminhada e que nos levam a desvios e nos levam à realização de equívocos. Que Jesus possa nos abençoar e permaneça com todos nós. Boa noite a todos.